continuar a nossa matéria de direito eleitoral para tratar do tema das elegibilidades e inelegibilidades. Tá? Bom, basicamente, quando a gente está falando em elegibilidades ou inelegibilidades, a gente está falando da capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado. A gente tem que distinguir, então, a capacidade eleitoral em duas. A capacidade eleitoral ativa, que é aquela que compreende o direito de votar, o direito de propor ação popular, o direito de participar de iniciativa popular de lei, o direito de participar de plebiscitos e referendos, né? Da capacidade eleitoral passiva, que é basicamente o direito de pleitear um cargo, o acesso a um cargo eletivo, a um cargo no Poder Executivo ou no Poder Legislativo, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, tá? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui, tá? É o fato de que essa capacidade eleitoral passiva, tá? Ela compreende um conjunto de direitos positivos, que a gente pode dizer que são as condições que autorizam um determinado cidadão a ser candidato, né? E também direitos negativos, né? Que são justamente aquelas condições que afastam o cidadão de uma candidatura, de poder pleitear uma candidatura, tá? Então, quando a gente tiver diante da capacidade eleitoral passiva, entendida como um direito positivo a ser votado, né? Então eu vou estar diante das condições de elegibilidade, tá? Enquanto que quando eu estiver entendendo ou falando da capacidade eleitoral passiva como um direito negativo de ser votado, eu vou estar falando das condições de inelegibilidade, tá? Nós vamos começar com as condições de elegibilidade. As condições de elegibilidade, elas estão previstas basicamente no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal, tá? Nos 6 incisos do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá? No entanto, é importante apontar que, no entendimento da maior parte da doutrina, do TSE e do STF, a legislação ela pode, não apenas a Constituição, mas a legislação ordinária, a lei ordinária, pode criar outros requisitos, outras condições de elegibilidade, que não apenas aqueles que estão previstos na Constituição Federal. Então, podem ser criadas condições de elegibilidade por meio de lei ordinária, tá? para acesso a um determinado cargo eletivo. Bom, mas quais são as condições de elegibilidade? Vamos começar lendo aqui, então, o artigo 14, parágrafo 3º. Ele começa com um caput dizendo assim, ó, são condições de elegibilidade na forma da lei. E aqui que sustenta a doutrina e a jurisprudência, né? Na forma da lei. A Constituição não fala, tá? Em lei complementar, por exemplo, tá? De modo que condições de elegibilidade podem ser criadas por lei ordinária, tá? Então, o primeiro requisito ou condição de elegibilidade prevista na Constituição é a nacionalidade brasileira, tá? Então, podem pleitear cargos eletivos no Brasil quem? Ora, qualquer brasileiro, tá? Brasileiro nato ou naturalizado. Está lá no artigo 12 da Constituição. São brasileiros natos, né? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, né? E os naturalizados, daí no inciso 2º do artigo 12, né? Que são aqueles que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral, né? E a inciso B, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residência do Brasil, na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, a ideia aqui de nacionalidade, né, ela está intrinsecamente ligada ao artigo 12 da Constituição. Vou botar aqui, então, natos ou naturalizados.
tá? Artigo 12 CF. Tá? Outra coisa que é importante também é a questão do cargo. Vejam, a gente sabe porque está lá no parágrafo 3º do artigo 12. A gente tem que destacar aqui. Tá? O que diz o parágrafo 3º do artigo 12? São privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial de Forças Armadas, de ministro de Estado da Defesa. Tá? Vejam só, o único desses cargos, aliás, os únicos desses cargos previstos no artigo 3º, que são eletivos de fato, tá? São os cargos de presidente e vice-presidente. Então, deputados federais, senadores, governadores de estado, prefeitos municipais, vereadores, não necessariamente precisam ser brasileiros natos, podem ser brasileiros naturalizados, tá? Aliás, eles podem, inclusive, ser portugueses, né? Desde que a gente utilize aquela questão da reciprocidade, prevista no parágrafo 1º do artigo 12, tá? O cargo de presidente da República e de vice-presidente, por outro lado, não. Assim como, e aí no âmbito interno da própria Casa Legislativa, né, os cargos de presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, esses também que são cargos eletivos, obviamente, né, mas que, então, que são reservados a brasileiros natos, tá? Mas o deputado federal, o senador federal, podem ser, sem problema algum, naturalizados, né, ou mesmo até portugueses, desde que não ascendam à condição de presidente das casas legislativas, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente está analisando aqui. Depois, esses brasileiros eles devem estar no pleno exercício dos direitos políticos, tá? Pleno exercício dos direitos políticos. Vejam, o artigo 15, caput da Constituição Federal, ele veda a cassação de direitos políticos. No entanto, ele permite, sim, a perda ou a suspensão dos direitos políticos, né? Então, a gente vai ter a perda e a suspensão, tá? No caso de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, isso é uma hipótese de perda, né? Na hipótese de incapacidade civil absoluta, de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, isso é também um efeito da sentença penal condenatória, né? Aquele que recusar a cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, e improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. A gente já tratou disso em aula anterior, tá? Então, aqueles que estejam no pleno gozo dos seus direitos políticos. Depois, tá? Outro ponto fundamental, terceiro requisito, alistamento eleitoral. Necessariamente, aquele que pleiteia um cargo eletivo deve estar alistado diante da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, tá? Bem, a gente tem 3 tipos de alistamento no Brasil. O alistamento obrigatório, que é aquele que se impõe a todos os brasileiros maiores de 18 anos e com idade de 70 anos, então entre 18 e 70 anos o alistamento eleitoral é obrigatório, tá? Assim como o voto, né, obviamente, tá? O alistamento facultativo, que é aquele que é concedido aos maiores de 16 anos e menores de 18 anos, tá? Aos maiores de 70 anos e os analfabetos, tá? Então, vejam, essas 3 situações aí, o alistamento, assim como o voto, é facultativo. Eu posso ou não me alistar diante da Justiça Eleitoral, tá? Tá? O analfabeto, inclusive, se ele se alfabetizar, tá? Ele deve obrigatoriamente se inscrever como eleitor, tá? No entanto, ainda assim, ele não está sujeito a multa em caso de alistamento tardio, tá? O que mais que é importante destacar aqui? Bom, existe, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, existem aquelas situações em que há uma vedação ao alistamento eleitoral. Então, eu tenho o alistamento obrigatório, o alistamento facultativo e aquelas situações em que não pode haver alistamento. Ora, quem não pode se alistar? Os conscritos, tá? Os conscritos e os estrangeiros,
tá? É vedado, então, aos inalistáveis, então, aos estrangeiros e os conscritos, o exercício da atividade ou da capacidade eleitoral ativa. Não podem ser alistados. Onde é que está isso? Ora, está no parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 14, né, que diz assim, ó, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, tá? E durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Né? Os conscritos, todo mundo já está bem ciente disso, é aqueles que estão realizando serviço militar, tá? Serviço militar obrigatório, tá? Aquele que se alistou obrigatoriamente no serviço militar. Depois que passa esse período de serviço militar obrigatório, se ele for seguir a carreira militar, ele pode sim votar, tá? No caso do conscrito que já possui uma inscrição eleitoral, então, por exemplo, aquele que foi alistado aos 18 anos, está servindo as Forças Armadas com 18 anos de idade, mas já desde os 16 exercia a faculdade de voto, bom, o alistamento ele é mantido, tá? O alistamento é mantido, no entanto, se impede o exercício do direito do voto, tá? Outro ponto importante também, uma condição de elegibilidade prevista na Constituição é o domicílio eleitoral na circunscrição, tá? E vejam, é importante destacar aqui que para que eu possa pleitear, tá? Uma vaga, tá? Desculpa, pleitear ser candidato, tá? Eu preciso comprovar não só que eu estou alistado naquele domicílio eleitoral, tá? E o conceito aqui é importante, gente. O conceito de domicílio eleitoral ele é muito mais amplo do que o conceito de domicílio. Ele não coincide com o meu domicílio efetivo, factual. Tá? Isso é um entendimento já por muito tempo sedimentado no STF, no TSE, na doutrina. Tá, vejam, eu posso efetivamente ter domicílio em Criciúma, mas domicílio efetivo, domicílio civil, né, naqueles termos do Código Civil, tá, aqui em Criciúma, tá, e, no entanto, ter uma afinidade muito grande com o Balneário Rincão. Tá? E aí, né, eu posso, sim, né, desde que comprove que tenho residência lá, né, posso pedir que eu seja alistado, tá, tendo como domicílio eleitoral o Balneário Rincão. Tá? Basta que eu comprove que eu tenha 6 meses, tá? Que eu tenha me alistado 6 meses naquele domicílio, tá? Antes do registro da candidatura. Tá? Então vamos contar assim, ó. O registro da candidatura, tá? Ele vai ocorrer geralmente. Deixa eu pensar quando é que dá. 6 meses antes do pleito. Vamos pegar, por exemplo, a eleição de 2020, em tese, né? Ela ia ser realizada dia 4 de outubro, o alistamento eleitoral tinha que ser feito até o dia 4 de abril. Bom, 6 meses antes do dia 4 de abril, eu tenho que ter residência naquele domicílio onde eu pretendo exercer ou me candidatar. Tá? E isso está lá no artigo 9º, caput da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Tá? Então, eu vou usar os prazos como se a eleição tivesse ocorrido em 4 de outubro, né, porque torna tudo mais fácil, porque senão a gente tem que entender as condições absolutamente excepcionais em que foi realizado esse pleito, né, em que, de fato, essas datas foram mantidas, né, ainda que a data da eleição tenha sido alterada por força da Emenda Constitucional 107. Tá? Bom, seguindo então. Depois, filiação partidária. Tá? Necessariamente, para que alguém possa exercer exercer o direito de ser votado, tá? Essa pessoa tem que estar filiada a partido político, tá? Até 6 meses antes do pleito. De novo, o prazo nas últimas eleições, nessas eleições que foram realizadas dia 15 de novembro, tá? Era o dia 4 de abril de 2020. Tá? Está onde? Além do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, também está no artigo 9º caput da Lei 9.504. Tá? Um ponto importante aqui
Então, vamos destacar, eu já falei isso en passant, né, em aulas anteriores, mas a gente precisa ter noção que, por enquanto, não se admite no direito brasileiro, o que a gente chama de candidatura avulsa. Candidatura avulsa, sendo entendida aquela que é feita sem necessidade de filiação partidária, tá? A princípio, isso não é aceito no direito brasileiro, no entanto, existe sim um recurso especial, um recurso extraordinário, desculpa, que está pendente de julgamento no STF, tá? Já foi reconhecida a questão da repercussão geral, em que se vai discutir a constitucionalidade ou não, tá? Da necessidade de filiação partidária, ou seja, da possibilidade de candidatura avulsa, tá? Diante dos dispositivos dos tratados internacionais assinados pelo Brasil. Tá? Então, isso é importante. Outra coisa também que compete a gente analisar aqui é a questão do militar. Então, olha só, o militar da ativa, ele não pode ter filiação partidária. No entanto, o militar da ativa, e isso vale analogicamente também para os policiais militares, ele pode sim, tá? Ser candidato, tá? Ele pode sim ser candidato. Mas como, professor? Bom, basta que ele tenha sido reconhecido como candidato na convenção partidária, tá? E aí, sim, nesse momento, a partir do momento que ele é escolhido pelo partido, pela convenção partidária, para disputar a eleição como candidato, aí sim, então ele vai fazer a filiação e aí o registro da candidatura, tá? Também da mesma forma, ele não precisa se desincompatibilizar no prazo de 3 meses lá, que é concedido para os demais servidores públicos, tá? Podendo se afastar apenas após o deferimento do registro da candidatura. Tá? Isso é também precedente do TSE reconhecido, tá? Já o militar da reserva, tá? Aí ele deve estar sim filiado a partido político, no mínimo desde 6 meses antes da data da eleição, tá? Também tem a possibilidade de ele se tornar inativo, ele entrar para inatividade, né, após o prazo, tá, de 6 meses antes das eleições. Bom, nesse caso, ele ainda possui capacidade, direito de ser votado, tá? Só que ele deve se filiar a partido político no prazo de 48 horas após passar a inatividade. Tá? Então, temos 3 situações militares. Militar na ativa, tá? Não precisa nem se descompatibilizar com o prazo de 3 meses antes das eleições e nem está filiado 6 meses antes a partido político. Tá? O que ele precisa a partir do momento que ele é escolhido, tá? A partir do momento que ele é escolhido na convenção, tá? Em que ele faz então o registro de candidatura, ele passa a ser filiado a partido político, né? E se afasta após o deferimento do registro. Segundo caso, o militar que não está na ativa da reserva, tá? Esse militar da reserva, ele tem que obrigatoriamente se filiar a partido político no mínimo prazo de 6 meses antes da data do pleito da eleição. Agora, o militar que passa a reserva, né, torna-se inativo, tá? Após transcorrido o prazo de 6 meses antes da eleição, tá? Nesse caso, não. Nesse caso, ele deve necessariamente se filiar a partido político no prazo de 48 horas após passar a inatividade. Tá? Então, é isso. Sigamos aqui, então, com as condições de inelegibilidade. Tá? E aí, por fim, aquele critério bem objetivo, que é a ideia da idade mínima. Então, tratando-se de presidente, vice-presidente da República e senador, tá? A idade mínima para pleitear, para poder ser eleito para esses cargos, é de 35 anos. Né? No caso de governador, vice-governador de Estado e Distrito Federal, né, a idade é de 30 anos. Tá?
Por outro lado, se tratando de deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, Juiz de Paz não é o caso, a idade é de 21 anos, né? E, no caso de vereador, 18 anos de idade, tá? Beleza? Importante destacar que as condições de elegibilidade destacadas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5, tá? São condições de elegibilidade que se verificam na data do registro de candidatura. Tá? Na data do registro de candidatura. Tá? Como assim, professor? Olha, é que no momento que eu for fazer o registro da minha candidatura, necessariamente eu tenho que ter nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária. Tá? No entanto, a condição de elegibilidade no inciso 6, a da idade mínima, tá? Ela vai ser verificada na data da posse. Então, eu, com 34 anos de idade, posso sim pleitear o cargo de presidente da República, desde que até a data da posse eu tenha, ou seja, dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, eu tenha completado 35 anos de idade. Tá? E assim, de forma subsequente. Então, uma pessoa com 17 anos de idade, por exemplo, pode sim concorrer ao cargo de vereador, desde que, né, ele ostente 18 anos de idade no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Passamos agora à questão das inelegibilidades.